Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Sente-se, por favor, sente-se. Queridos, é uma alegria estar aqui com os irmãos, com as irmãs. Irmão Francisco, quando nos fez o convite, eu fico pensando, a alegria é nossa, a alegria é para mim que vou. A alegria é uma alegria, uma honra nós estarmos juntos aqui, né? Eu quero trazer a saudação da minha esposa, da Marcinha. Nós vamos ser vovôs. A Nicole está grávida, né? E a Nicole e o Vitor se casaram no ano passado e nos deram essa semana uma ótima notícia. E eles tinham dado uma outra notícia, que eles vão ficar 2 anos num país aqui perto chamado Chile. Vão a trabalho, né? Por causa do trabalho do meu genro, do Vitor, eles vão para o Chile e o bebê vai nascer lá. E vai ser brasileiro, né? Porque aí pega o documento da maternidade, registra no consulado e fica brasileiro ou brasileira, né? Ou se tiver gêmeos, já os 2, né? Nós estamos trabalhando ainda. Então a Marcinha vinha comigo, mas eles estão. O Vitor foi lá, pintou o apartamento deles, está um cheiro de tinta, eles estão lá em casa. Então a Marcinha falou: olha, acho que eu não vou conseguir vir. E eu pedi ao Felipe, quando o pastor Francisco nos convidou, eu falei: Felipe, vamos lá, quem nós vamos com o seu carro? O Felipe faz esse serviço bacana de Uber, né? Enquanto ele está estudando para ser professor de história, né? Não sei se todo mundo sabe, agora todo mundo sabe. Agora todo mundo ficou sabendo. É a revelação, trazer a revelação para os irmãos aqui. O Felipe vai ser professor de história, né? Então, queridos, o Felipe está estudando, nessa etapa, enquanto está estudando, ele está fazendo esse trabalho muito bom, muito bacana, muito digno, muito útil para nós, né? E aí eu falei: Felipe, porque aí eu não me preocupo com o carro, com nada, né? Não dou trabalho para o Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo fica ali, tem que ficar olhando tudo, se está manobra, vamos juntos lá, você já cuida disso tudo. Queridos, é uma alegria muito grande. Então nós estamos e quero agradecer aos irmãos por essa oração que os irmãos fizeram pelo filho Paulo. Eu vou pegar o filme quando o pastor Francisco me enviar e vou mandar para ele. Ele é o pai da namorada do meu filho e essa semana ele teve esse diagnóstico de alguns tumores pelo corpo, né? Pulmão, fígado, intestino, e amanhã vai ser feita uma biópsia, ele está internado. Ele tem 74 anos, é novo, viaja, faz tudo. Mas nós precisamos conversar sobre a fé, dar aquele incentivo a ele. E ele vendo a igreja orar vai ser muito bom, vai ser uma bênção do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. E o Senhor Jesus Cristo é mais do que tudo aquilo que você e eu possamos desejar nessa vida. Ele é mais, Ele é melhor, Ele é limpo, Ele é sublime, Ele é santo, Ele não pensa mal, Ele não intenta o mal, Ele não planeja o mal. Ele olha para nós, quando um moço chegou, se aproximou dele e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que ele olhou para aquele moço com amor. Então quando ele olha para você e para mim, o primeiro sentimento que ele tem: ele nos ama. Que bênção, que bênção. Ele é o pai que não falha. Eu digo aos meus filhos, né? Os filhos às vezes são um pouquinho cruéis com a gente, né? Às vezes os filhos são cruéis com a gente. Ó, criançada, jovens aqui, olha. O seu pai e a sua mãe não foram pais e mães antes. Nós não temos experiência. Nós nos casamos jovens. Vocês nascem, nós recebemos com aquela alegria, né? E aí nós vamos vivendo e convivendo com vocês e tentando fazer o melhor. E às vezes nós falhamos. Às vezes não fazemos o melhor que podia ser feito. Mas o Senhor Jesus é o Pai perfeito. Ele é o Pai que não erra. Ele é o Pai que não abandona. Ele é o Pai que não fracassa. Ele é o Pai que não falha. Ele é maravilhoso. De tudo que você pode desejar na vida,
Ele é melhor. Irmão, eu queria morar em tal lugar, aqueles lugares que você abre uma revista, assim, que você abre uma revista, já foi uma coisa do passado, né? Abre o celular, abre o celular, né? Às vezes nós contamos a idade, né, irmãos? Às vezes alguém fala assim, caiu a ficha. Por que caiu a ficha, né? Quem tem 30 anos para baixo, acho que ninguém sabe o que é cair a ficha. Existia um orelhão, telefone público na rua, que era com ficha. Quando a pessoa do outro lado atendia, a ficha fazia um barulho assim, ela passava para outro estágio no telefone, né? Caiu a ficha, né? Isso não existe mais, né? Aí você abre aquela paisagem bonita no telefone, né, na internet. Nossa, eu queria morar aqui. Jesus é melhor do que você morar lá. Ter Jesus é melhor do que morar nesses lugares maravilhosos, esses lugares bonitos que nós vemos assim, aquela praia, tudo azul, tudo bonito, né? Não tem as chuvas de São Paulo. Tudo isso para te dizer que o Senhor Jesus é mais e melhor do que tudo que você pode imaginar. E nós estamos dizendo Maranata. Maranata significa, ora vem, vem Senhor Jesus, vem. Alguém vai dizer assim, espera aí que eu quero casar, não vem agora não. Não, mas ele é melhor que o casamento. Ele é melhor do que você casar. Acredita em mim, a Marcinha e eu vamos fazer 35 anos agora de casado, permitido o Senhor, né? Eu até pareço, ela não parece, né? Eu pareço que você fez 40, né? Parece, né? Eu até pareço, ela não parece. E, irmãos, o casamento é uma bênção, mas a volta do Senhor Jesus é muito melhor. É muito melhor. Senhor, eu ainda quero me formar. Se formar é bom, mas a volta do Senhor Jesus é muito melhor. Irmãos, ir para o céu sozinho, nenhum de nós quer. Eu não quero, falo isso várias vezes. Quer ir para o céu? Quero, mas não sozinho. Quero ir no arrebatamento da igreja. Aí eu quero. Esse eu quero. Pode ser daqui a 30 segundos. Lá em casa tem um arquivo, está tudo organizadinho, lá minhas coisas, documento, escritura, está tudo ali dentro, né? Os parentes não crentes, depois é só ir lá, eles já sabem o que eles vão herdar, está tudo certo. Meu filho vai, minha filha vai, minha mulher vai, meu filho vai, a minha mãe vai, a minha irmã vai, meu cunhado vai, os meus sobrinhos vão. Então, agora os outros parentes que não conhecem o Senhor Jesus dizem que conhecem. Eles vão lá, acham um arquivo lá no apartamento, aí eles se orientam direitinho, eles já sabem o que pedir na justiça. O parente que desapareceu, nós vamos ser os parentes que vamos desaparecer. E alguém vai dizer, desapareceu, ela desapareceu, mas ela tinha um carro, fica para vocês aí, ó, fica para vocês. Mas ele tinha uma casa, fica para vocês aí, né? Nós e nossa família vamos subir para o Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, aqui, nessa passagem, veja, ele estava sendo preso, indo para Roma. E aí a Bíblia nos diz, Atos capítulo 27, versículo 1: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Queridos, o centurião era um homem muito importante. Quando o centurião se aposentava, ele recebia um bônus em dinheiro, era um valor muito expressivo, um valor alto, e ele ia para uma cidade que ele escolhesse, e ele ficava ali como praticamente um juiz da cidade, uma referência na cidade. Então o centurião romano não era um cargo pequeno, ele tinha sob seu comando, como o nome diz, 100 soldados. Ser romano era grande coisa, ser soldado romano era mais ainda, ser um centurião romano era mais ainda. Esses centuriões falavam direto com o imperador, então era uma coisa muito importante. E aí versículo 2, esse homem se chamava Júlio, versículo 1. Versículo 2: embarcando em nós em um navio adrimitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. 3. E chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, ou seja, o centurião estava tratando bem o apóstolo Paulo, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. A mensagem começa agora. 4. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre,
porque os ventos eram contrários. 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. 6. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Irmãos, olha o versículo 37, por favor. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então o versículo 6 nos diz que o centurião Júlio achou um navio de Alexandria. E quando se fala em Alexandria, você se lembra daquele homem Alexandre o Grande? Vocês, né? Lembra do Alexandre o Grande? Lembra da biblioteca de Alexandria, né, pastor Francisco? Tinha a maior, aquela biblioteca maravilhosa. Esse navio aqui devia ser um navio bonito. Júlio olhou para o navio e falou: quero ir para a Itália nesse. Eu quero ver. Se fosse um navio ruim, Júlio não ia querer ir, certamente. Ele ia dizer: vamos aguardar outro, né, Felipe? Vamos esperar outro. Vamos em outra, vamos dar um tempinho aqui. Mas ele viu aquele navio e falou: vamos nesse. Versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, vento de novo, vento lá no versículo 4, vento aqui de volta no 7, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmão. 8. E costeando Creta dificilmente, a ilha, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. Muito bem. Foi difícil, mas eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Eu quero dizer a você nessa noite que você está em um lugar chamado Bons Portos. Eu quero dizer a você essa noite que a igreja do Senhor, se você comparar com um lugar e quiser fazer uma comparação, ela pode ser comparada com Bons Portos. Quando você lê essa descrição, versículos 6, o 7, você vê que para eles chegarem a Bons Portos não foi fácil. Para você e eu chegarmos na igreja também não foi fácil. Alguém orou, alguém jejuou, alguém buscou a Deus, como nós fizemos essa noite aqui pelo Vida e Baldo, que precisa de uma bênção de Deus e há espaço para ele se aproximar mais de Deus, não obediente a Deus, mas há mais espaço para ele se aproximar, e ainda não chegou a Bons Portos. Mas veja, para nós chegarmos a Bons Portos, não foi fácil, mas nós chegamos. Aleluia! E nós estamos em Bons Portos. Agora eu quero mostrar para você no versículo 4 que havia ventos contrários. E no versículo 7 diz: não nos permitindo o vento ir mais adiante. Eu quero ser bastante realista com você e te dizer mais uma coisa: em Bons Portos, nem tudo é como você quer. Em Bons Portos, há coisas que não agradam 100% a você e a mim. Mas, irmão, a igreja é uma bênção. Ela é. Mas muitas vezes ela não é da maneira que você quer. Ela é da maneira que o Senhor Jesus quer. Muitas vezes ou várias vezes nós pensamos: e se fosse assim? E se o pastor Francisco fizesse assim? Mas a igreja não é do pastor Francisco. Ele faz o que o Senhor diz para ele fazer. E o Senhor que está nos comandando, que está nos conduzindo, sabe o que é melhor para você e para mim. Então, quando você vê algo na igreja que não está sendo feito como você faria, o que você deve fazer? Se unir ao seu pastor, se unir a quem está trabalhando na igreja com o seguinte pensamento: essa pessoa, esse irmão, essa irmã está sendo dirigido por Deus, e a obra é de Deus, e você continua em Bons Portos. Queridos, agora observe a continuação. Versículo 9:
passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo: varões, olha o versículo 10, observe o 10, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11: mas o centurião, o Júlio, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Meus amados irmãos, aquele homem olhava e julgou, ele fez um julgamento da situação. Assim como você julga, analisa a sua vida, os acontecimentos, para onde você está indo, o que você está fazendo, Júlio fez isso naquele dia. Ele disse: bom, eu sou o centurião, eu sou a autoridade aqui, eu tenho uma missão: levar esse grupo, e nós vimos o total, incluindo Júlio, 276 pessoas, era muita gente. Eu tenho uma tarefa, eu já escolhi um navio, agora eu já vi que o navio tem um bom piloto, eu já vi que o navio tem um bom mestre, e agora eu vou fazer a viagem. Mas eu estou ouvindo um preso chamado Paulo dizendo que eu não devo fazer a viagem. Eu estou ouvindo um preso chamado Paulo dizendo que a navegação vai ser incômoda e com muito dano para o navio, para a carga e para vidas humanas. E agora eu tenho que tomar uma decisão: a quem eu vou ouvir? A quem eu vou dar crédito? Ao que os meus olhos veem, ou ao que esse homem de Deus, porque ele estava tratando Paulo com humanidade? Versículo 3 nós vimos, irmãos, e quando se entregava um preso para um centurião, era dita a acusação, ele sabia quem era quem naquele navio, ele sabia quem estava navegando. E Paulo foi julgado pelos judeus. Você vê nas páginas anteriores em Atos, ele foi julgado pelas autoridades, por Félix, por outros, e não acharam nele problema nenhum. Então, certamente transmitiram essa informação a ele: olha, esse homem é cidadão romano, apelou a César, ele vai a César. E agora Júlio pensando: eu ouço esse homem de Deus, ou vou fazer o que os meus olhos estão me mostrando? E você e eu temos essa batalha todos os dias na nossa vida. Vou fazer o que os meus olhos estão me mostrando, ou vou fazer o que o homem de Deus, o meu pastor, está me dizendo, o que a palavra de Deus está me dizendo, o que a irmã líder do conjunto me orientou a fazer? A quem eu vou dar crédito? Queridos, aquele homem deu crédito, você vai ver, ao que os olhos dele viram. Veja o versículo 12: e como aquele porto não era cômodo para invernar, ou seja, bons portos, eles queriam um porto diferente de bons portos. Na igreja, vez por outra, aparece alguém assim: não, eu quero aquela igreja que tenha qualquer coisa aqui que na Assembleia de Deus não tem. Eu não posso falar de igreja nenhuma. Em fevereiro eu completo 40 anos como membro da Assembleia de Deus, então eu não tenho que falar de outras igrejas, eu posso falar da Assembleia de Deus. O que eu posso dizer da Assembleia de Deus é que é uma igreja onde nós lemos a palavra de Deus, nós nos enchemos com o Espírito de Deus, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, a nossa família é cheia com a presença de Deus, o nosso trabalho é dirigido por Deus, os nossos passos são dirigidos por Deus. Essa é a Assembleia de Deus. É disso que eu sei falar, é isso que eu vivo, essa é a bênção que eu recebo, que você recebe, é disso que nós sabemos. Agora alguém quer algum outro porto. Aparece alguém que diz: mas lá naquela igreja dá para fazer aquele piercing bonito assim, dá para colocar aquela coisa assim que aqui não usa. Naquela igreja dá para eu ter uma vida diferente, dá para eu ir de bermuda no culto. Naquela igreja os irmãos vão de bermuda no culto, aqui não vem. É um porto diferente que essa pessoa está procurando. Irmãos, mas Paulo diz: vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas para a nossa vida.
Muito bem, olha o versículo 12. Como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles, sabe o que quer dizer os mais deles? A maioria. Maioria. Tem irmãos, tem gente que pensa assim: eu quero ser como a maioria. Israel pensou assim. Quando Israel pediu um rei, Israel disse: nós queremos ser como a maioria. Nós não temos rei. Deus, o Senhor fala com Samuel, Samuel nos orienta, está tudo resolvido. Não, nós queremos aquele rei que entre, que saia, que ande naquelas carruagens grandes, que cavalga um cavalo bonito. Nós queremos ser igual a eles, nós queremos ser iguais a eles. Mas irmãos, para nós não funciona. Você não é igual a quem está lá fora. Não adianta. Você não é igual àqueles que estão lá fora. A moça que serve a Deus não é igual às moças lá de fora. Alguém diz assim: mas como é que a sua filha, 25 anos, já é concursada, já é assistente de um juiz, faz as sentenças com o juiz, já casou, já vai ter filho, já tem um cachorrão grande? Como é que é esse negócio aí? Já tem o apartamento dele, já tem a casa dele, já tem o carro dele. Como é que é isso? Menina criada, nascida e criada na Assembleia de Deus, nascida e criada na igreja. Deus tem um prazo para cada um, Deus tem uma bênção para cada um, Deus tem tudo como Deus faz. E se a minha filha fosse daquelas que estão lá fora, que tudo é fácil, que pode já morar junto, que não precisa casar, estaria sozinha. Estaria sozinha. Irmãos, então para nós, qualquer porto não serve. O porto da maioria não serve. É verdade. E para o menino, igual. Para nós homens, igual. A forma lá do homem lá de fora não serve para nós homens de Deus. O nosso comportamento é diferente. A Bíblia fala em Provérbios para nós olharmos, o nosso olhar ser reto. Quando nós olhamos uma pessoa, nós não ficamos medindo de baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima. Não. Nosso olhar é reto. Nós olhamos reto. Homem de Deus olha reto. Membro da Assembleia de Deus olha reto. É isso que nós aprendemos. E quando você chega no ambiente, você não está, chegou assim, não precisa falar nada. E a confiança das pessoas já é depositada em você. Você não sabe, mas a confiança já é depositada em você. E aqui diz no versículo 12: e os mais deles foram do parecer que se partisse dali. Irmão, só para ilustrar para você, se você voltar às páginas da Bíblia, eu não vou ler para você porque não vai dar tempo. Se você voltar às páginas da Bíblia, você verá no capítulo 14 que Paulo e Barnabé estavam num lugar e eles disseram a Paulo e Barnabé: são deuses. A maioria, a multidão disse: são deuses, queriam oferecer sacrifícios. Pouquinho depois, vamos ler, não custa ler 14, só voltar um pouquinho, nós estamos no 27, para mostrar para você o que é maioria. Maioria, alguém consegue manobrar. A maioria, as pessoas conseguem manobrar. Olha, 14, versículo 11: e as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Queria oferecer sacrifícios a Paulo, né? Queria oferecer aqui sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Esses homens são deuses. Agora leia um pouquinho mais para baixo. Olha, nós lemos versículo 11 a 13. Olha o 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmãos, isso é a maioria, isso é a multidão, isso é a maioria, multidão. Alguém consegue manipular, consegue fazer a maioria aplaudir, depois consegue fazer o mesmo povo, a mesma maioria apedrejar. Então você e eu não nos orientamos pela maioria. Você e eu nos orientamos pela palavra do Senhor.
E aí, queridos, olha, o problema começa aqui. E nós falamos no versículo 4 e no versículo 7, ventos contrários. Há pessoas na igreja, eu quero te dizer isso antes de nós irmos para o versículo 13. Há pessoas na igreja que dizem assim: já era para eu ter progredido muito mais, mas eu sinto ventos contrários. Por quê? Porque, calma, Pastor Francisco disse aqui hoje: nós vamos ter uma comemoração, vamos passar o dia juntos, vamos almoçar, depois tem mais uma comidinha, depois tem mais um lanche, depois... Olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Tem alguém aqui passando fome? Não. Posso afirmar, não conheço todos os irmãos e irmãs. Não tem ninguém aqui passando fome. Aqui não está faltando roupa. Aqui não falta saúde. Aqui não falta alegria. Aqui não falta o abraço amigo. Aqui não falta nada. Aqui não falta nada, porque aqui é bons porcos. Não falta. E alguém diz assim: mas já era para eu estar lá na frente. Mas tem um vento contrário. Eu sinto que tem alguma coisa que segura. Irmão, continue orando. Mas se isso que me segura é o plano de Deus, para eu não me perder, glória a Deus. Se o vento que Deus está permitindo para eu não ficar vaidoso demais, que seja assim com o vento contrário. E eu vou te mostrar daqui a pouco alguma coisa. Nós vamos voltar ao vento. Olha só, versículo 13. Muito bem, eles queriam sair dali. Olha o final do 12. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro. Eu imagino que isso aqui fosse uma paisagem bonita, as terras da África, um lugar bonito, vegetação, planícies, coisa bonita. E eles queriam chegar lá e invernar ali, passar o inverno ali. Vamos sair desses bons portos e vamos procurar um lugar bonito, que agrade a nossa vista. Vamos procurar isso, era o que a multidão estava dizendo. E nós já vimos que não serve para nós. Nós vamos ficar em bons portos. Olha o versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Observe aqui, queridos, faça uma pausa no seu pensamento, observe. O versículo 13: soprou um vento sul brandamente, e lhes pareceu. Quando o apóstolo Paulo foi falar com Júlio, no versículo 10, ele não disse parece, ele não disse eu acho, ele não disse tudo indica, ele disse eu vejo. Homem de Deus e mulher de Deus enxerga o que outros não enxergam. Você enxerga o que outras pessoas lá fora não enxergam. Isso está escrito na Bíblia? Está lá. Tenho mais entendimento que os meus mestres. Está aqui em Provérbios, está lá. Você enxerga. Até os nossos pequenininhos, até os nossos filhos, os nossos tenros, jovenzinhos, eles estão enxergando. Eles sabem o que é o mundo, eles sabem o que é a igreja. Vai ter aí, enquanto nós estávamos aqui adorando o Senhor, eu ficava pensando, essa mensagem, bons portos, as crianças já gravaram. Quem sabe um dia na sua casa, o seu filho ou sua filha vai dizer: papai, mamãe, lembra bons portos que o irmão pregou? E você vai se lembrar dessa mensagem. Porque os nossos pequenos enxergam as coisas de Deus. Eles sabem, tanto quanto nós, eles sabem, estão aprendendo, vão ganhando mais informações, mas eles sabem. Queridos, e o que aconteceu aqui? 13. Soprou um vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. O que eles queriam? Uma bonança para sair de bons portos. É isso que o ímpio quer. O ímpio quer uma situação branda, uma situação tranquila, para se afastar. E deixa eu abrir um parênteses.
Às vezes vem uma pessoa à igreja cheia de necessidades. Ela vem aqui, a igreja ora, o pastor ora, todo mundo ora. Aí você sabe a notícia: olha, Deus abençoou isso. A pessoa não dormia há não sei quanto tempo, veio à igreja, saiu daqui, chegou em casa, dormiu como uma pedra, né? O trabalho estava todo atrapalhado. Deus já mudou, já começou a mudar. Em casa não tinha ninguém trabalhando, começou um trabalhar, o outro trabalhar, o outro trabalhar. Deus já está abençoando a vida material. Tinha mais gente enferma lá, Deus curou. E você diz: poxa, só de igreja tão pouquinho assim já foi abençoado? E eu estou aqui há 30 anos e não recebi nada disso. Espera. Não pode passar esse pensamento pela sua mente. Não pode. Por quê? Porque a vida daquela pessoa está lá fora, sofrendo. Deus trouxe e mostrou misericórdia, mas a sua vida não. A sua vida está nas mãos do Senhor. Um dia depois do outro, a sua vida continua nas mãos do Senhor. Ele sabe que você não vai embora amanhã. Ele sabe que você não está aqui dentro para ir embora amanhã. Ele sabe que você não está aqui porque foi só convidado. Ele sabe que você vai ficar com Ele a vida toda. Ele sabe que Ele tem tempo para trabalhar na sua vida do jeito que Ele quiser, porque Ele é goleiro. Ele sabe que você não vai sair. Oh, irmão, mas então a desvantagem não. Estar nas mãos do Senhor a vida inteira é vantagem. É vantagem, é bênção para a sua vida. Queridos, eles tiveram ali aquele feito. Versículo 13. Agora olha o 14. Observe agora a mudança brusca no 14. Mas não muito depois. Eu vou copiar o nosso querido pastor Elias. Aliás, pastor Elias e pastor Paulo mandaram um abraço, eu tinha me esquecido. Vou copiar o pastor Elias. Fala junto comigo. Não muito depois. Não muito depois. Olha. Não muito depois. O que acontece? Vamos mais uma vez. Não muito depois. Olha o versículo. Deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha o ímpio aqui. Olha o ímpio aqui. Olha o ímpio. Quando eu falo olha o ímpio aqui, não sou eu, não. É o ímpio comigo. Não sou eu, não. Irmãos, olha a situação do ímpio aqui na Bíblia. Olha a situação do ímpio na Bíblia. Olha aqui. Eles foram rebeldes. Eles não ouviram o homem de Deus. Eles não ouviram o plano que Deus tinha para a vida deles. Eles podiam ter chegado a Paulo e dito: Paulo, então para fazer o quê? Paulo, por favor, fiquem aqui, eu vou orar a Deus. Deus vai nos dar uma boa viagem. Deus vai fazer tudo por nós. Comparando com a nossa vida, Deus vai fazendo tudo pela nossa vida. Deus vai nos dirigir. Aquele povo não. Não, vamos embora. Quero ir para outro lugar. Veio a calmaria. E aí eles se lançaram ao mar. E aí o versículo 14 mostra: não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento. Agora não era um vento contrário, agora era um pé de vento chamado Euroquilão. O que isso está dizendo para nós? Aqui dentro pode ter um vento contrário, que você diga: eu não consigo chegar onde eu quero. Pode ter sim. Agora lá fora, a ventania é diferente. Lá fora é vendaval. Não é um vento contrário. Você vai ver o restante que vem aqui na frente. Olha, e aí, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Final do versículo 15. Sabe o que significa isso? Perderam o controle. Perderam o controle. Não, eu não quero esse porto, não quero bons portos, eu quero sair, eu quero velejar para outro lugar, vamos lá para a costa da África, vamos não sei o que, vamos. Acharam uma calmaria, foram e rapidamente já se depararam com tempestade e com perda de controle.
E isso não acontece na sua vida. A sua vida tem controle. A sua vida tem bênçãos. Irmãos, quem está em bons portos, aqui eles já tinham saído de bons portos. Quem está em bons portos tem bênção na sua vida. Vamos dar um exemplo? Ana, mãe de Samuel, uma mulher da igreja, na época, né? Na forma da época, né? Era uma mulher que seguia a Deus. E aquela mulher era afrontada. Ela não tinha filhos. Ela precisava de uma bênção. Qual foi a atitude daquela senhora? Ela foi para a presença de Deus. E ela foi aonde? Onde é que ela foi? Alguém lembra? Foi para o templo. Foi para o templo. Irmãos, continue a sua vida com Deus no templo. Continue fazendo as coisas do templo. Pastor Francisco disse: cada um aqui tem um talento e está colocando esse talento a serviço da obra de Deus no templo. No templo. Irmãos, e Ana chega aquele dia, até o próprio Eli não entendeu. Essa mulher balbuciando essas palavras, só os lábios dela assim se mexendo. O que é isso? Será que ela está embriagada? Ele ficou pensando, ela só mexe a boca assim, ó, só a boquinha dela mexendo, falando, mas ela não escuta o som. E ele chega e diz: mulher, desperta do teu vinho. Ela diz: ah, meu Senhor, eu sou mulher angustiada, eu faço isso. Não me julgue mal. Irmãos, ele era humano, ele não sabia. Ele não sabia. Alguém não te entendeu? Alguém não te compreendeu em alguma situação? O Senhor Jesus te compreende. O Senhor Jesus sabe, Ele te conhece. Fique em bons portos com o Senhor Jesus. Fique com o Senhor Jesus. E aqui o que aconteceu? Versículo 17. 16 diz: e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda. Correndo abaixo, sabe o que é correndo abaixo? Era um navio sem rumo. Era um navio sem piloto. Aquele piloto com aquele uniforme bonito do navio de Alexandria, eu imagino, né? Porque piloto de avião tem uniforme bonito, marinheiro tem uniforme bonito. Ali não devia ser diferente, devia ter uma roupa bonita, né? O mestre do navio, o que sabia tudo do navio, também. Mas e aí, onde é que é agora? Agora o navio está por conta própria, o navio está à deriva. Eles saíram de bons portos. E aqui o que aconteceu? 17, 16, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. 17, levado este para... Batel é aquele barquinho pequenininho que os navios grandes têm. 17, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem na costa de Sirtes, amainadas as velas, ou seja, baixaram as velas. Assim foram à toa. É o que está escrito na sua Bíblia? Assim foram à toa. Já estiveram em bons portos, tinham o apóstolo Paulo consigo, tinham orientação de Deus, tinham bênçãos de Deus, tinham vento contrário. Mas irmãos, nossa vida é assim: vem um vento contrário e você vence. Aí com a força daquele testemunho você vence outro, e vence outro, e vence outro. O pastor Francisco estava dando testemunho e eu me lembrando, esse testemunho serve direitinho para a vida do Vili, por quem nós oramos, do Senhor Vilibaldo. Serve para ele, é um testemunho maravilhoso. E aqui, irmãos, olha onde ele já estava. À toa, versículo 17. Versículo 18, andando nós agitados por uma... Agora, veja o que vem agora. Veemente tempestade. Escuta, em bons portos, versículo 4 e 7. Em bons portos tem aqui um vento contrário. Mas em bons portos não tem o que tem no 18. Veemente tempestade. Isso não tem. Aqui não tem veemente tempestade. Embora nós digamos, olha, irmão, passei por uma tempestade. Agora, diante desse texto bíblico aqui, você passa por um vento veemente, você passa por um vento, você passa por um vento forte. Mas tempestade, quem passa é quem está lá fora. A tempestade fica para os de fora. É o que a Bíblia está mostrando aqui para você e para mim. A tempestade fica para o rebelde. A tempestade fica para o que quer a inovação. Não, essa igreja não serve para mim.
Agora que Assembleia de Deus, agora eu frequento em ambientes aqui que é só uísque importado. Agora a Assembleia de Deus é aquela simplicidade. Não, agora é tudo. Irmãos, esses enfrentam essas tempestades aqui do versículo 18, versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio fala da estrutura da vida. Você está em alto mar num navio. A sua vida depende do quê? Do navio. Depende de Deus, mas depende do navio. Deus abençoou o navio. Você está ali no navio. Eles começaram a jogar fora o quê? A armação do navio. A armação do navio fala de estrutura. A sua vida tem estrutura. Você tem uma família, você tem filhos, você tem netos, você tem amigos. Essa é a estrutura da sua vida. A sua estrutura. Eles começaram a jogar fora a estrutura. Quero dizer a você que quem deixa a igreja, quem deixa bons portos, perde a sua estrutura. Quem deixa bons portos perde a estrutura. Você e eu estamos aqui, abrigados na presença de Deus, alimentados, fortes, saudáveis, abençoados. Você viu os irmãos cantando? Eu falei para o irmão Francisco, quando os jovens cantaram, eu falei, irmão Francisco, parece que o número de irmãos e irmãs é muito maior. Parece que é a igreja toda aqui. E é um grupo que não é um grupo gigante, mas canta como gigante. É um grupo que não é um grupo grande em números, mas canta como um grupo grande em qualidade. Glória a Deus. Você está vendo isso aqui, ó, com os seus olhos. Você está vendo e está ouvindo com os seus ouvidos. A bênção de Deus, a bênção de Deus está aqui na nossa vida. Quem sai de bons portos com as próprias mãos desestrutura a própria vida, desestrutura a própria família. Sou eu que estou dizendo? Não, aqui na Bíblia. Versículo 19, com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Olha o versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Mas espera aí, em bons portos tem vento, mas fora de bons portos tem tempestades. Não saia de bons portos, fique em bons portos, fique na presença de Deus como Ele te chamou, fique na presença do Senhor da maneira que Ele te chamou. Melhore a cada dia o que você faz, claro, como os irmãos e irmãs têm feito, mas não é lá fora, é aqui dentro. Fique em bons portos. E o 20: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aliás, eu preocupado com o relógio, pulei aqui o 18. Aliviaram o navio, é o fim do 18. Começou a se cumprir o que o apóstolo Paulo falou, porque aliviar o navio é jogar a carga ao mar. E a carga do navio é dinheiro. A carga do navio são recursos materiais. E Paulo falou lá no versículo 10, muito dano, não só para o navio e a carga. A carga já tinha ido para o mar no versículo 18, aliviaram o navio, jogaram o dinheiro fora. Quem sai de bons portos perde o seu dinheiro. Sabe aquele dinheiro que a pessoa economizou, que lutou, é tão difícil, guardou, fez, mas foi lá para fora, vai perder, vai perder. Está escrito aqui, saiu de bons portos, perderam a carga do navio, perderam a riqueza do navio. E aí vem, no 19, agora eles estão com as suas próprias mãos, tirando a armação do navio, e vão jogar essa armação no mar. No caminho, enquanto vínhamos, eu não contei para o Felipe que essa era a mensagem. Eu não contei para o Felipe, nós íamos conversando outras coisas. E o Felipe deu aqui para nós, Salmo 46, e mencionou os lares, mencionou as casas. Ele não sabia o que eu ia pregar. Queridos, olha só, versículo 20: sobre nós não pegando a tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Agora eles pensaram, agora vem a terceira parte do que o apóstolo Paulo falou: o prejuízo para a vida humana. Irmãos, em Bons Portos houve um casal, além de Ana, você vê Ana
se manteve em bons portos. Um ano depois ela volta para Eli, com Samuel nos braços, e diz assim: por esse menino orava a Deus. E o Senhor me deu a bênção, a petição que eu fiz a ele. A sua vida em bons portos é assim. Você faz um pedido hoje, daqui a um ano você vem e fala assim: pastor, eu tenho um testemunho. Pastor, não tinha solução. Pastor, não tinha saída. Não tinha solução. Não tinha como, não tinha porta. Mas o Deus da igreja faz portas. O Deus da igreja é capaz de colocar portas para você onde não tem porta. Você já conhece isso, você sabe disso. Mas isso é exclusivo de bons portas. Lá fora não acontece. Lá fora não é assim. Isso é coisa de bons portos. Isso Deus faz aqui em bons portos. Um outro casal, Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel também queriam o seu filho, ou uma filhinha. Queriam um filhinho ou uma filhinha. E aí o Senhor manda um anjo, mandou Gabriel. Gabriel, que 500 anos antes já tinha aparecido para Daniel. E ele diz: Zacarias, eu assisto diante de Deus. Quando ele viu uma certa incredulidade em Zacarias, ele disse: Zacarias, eu assisto diante de Deus. Você está aqui fazendo uma representação, num lugar santíssimo, conforme a Bíblia, uma representação. Zacarias, eu vivo a realidade, eu vivo lá diante de Deus. Glória a Deus. Nós costumamos pensar no céu a partir do momento que nós chegarmos lá, não é assim? Quando eu chegar no céu vai ser diferente, vai ser uma outra vida, vai ser tudo diferente. Mas o céu já está acontecendo. Aleluia! O céu já acontece. Aquele anjo disse: olha, ele era o mesmo anjo que falou com Isaías lá atrás, 500 anos antes. E ele disse: lá onde eu vivo é diferente. E eu vou te fazer um favor. Você vai ficar mudinho até o bebê nascer. Eu vou te fazer um favor. Irmãos, às vezes a bênção é tão grande que você não acredita. Você passa a vida servindo a Deus. Você passa a vida buscando a Deus. E a hora que a bênção chega, você diz: é grande demais. A bênção é grande demais. Foi o que aconteceu com Zacarias. Eles viram gerações crescendo. Aquelas famílias eram grandes. Ele e Isabel viram gerações crescendo. Chegou a vez deles. Chegou a vez deles. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a sua vez vai chegar. Que a sua bênção vai chegar. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção vai chegar. E quando ela chegar, você não duvide. Quando ela chegar, você diz: chegou, é maior do que eu imaginava, eu não tenho palavra. Eu não imaginava, eu não pensava. Olha, irmãos, quem diria? Zacarias e Isabel não imaginariam que nós estaríamos hoje aqui, 2000 anos depois, falando do filhinho deles, de João Batista. Em quantos lugares essa noite, em quantas igrejas abençoadas deve ter sido pregado alguém fazendo uma menção a João Batista? Queridos, vamos finalizar. Olha, e aí veja, eu vou abreviar aqui, versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, isso se animada, né? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus, olha, irmãos, que Deus maravilhoso, você e eu servimos. E eis que Deus te deu
todos quantos navegam contigo. Meu irmão, minha irmã, quem é que navega contigo? Quem é que navega contigo? Quem é que navega na tua vida? É a minha família, os meus amigos. Agora é a hora da sua fé. Deus disse a Paulo, né? O anjo falou a Paulo: Deus te deu todos os que navegam contigo. Sabe aquela pessoa da sua família por quem você ora? Deus deu para você. Deus deu para você. Basta você crer. Deus deu a você. E ele diz aqui, veja a continuação, versículo 25: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que nada que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Muito bem, agora finalizando aqui, no versículo 29, eles tiveram medo, que eles iam bater o navio em algumas rochas. E olha o 32, então os soldados, no 30, procurando porém os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, aquele barquinho pequeno, com que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião dos soldados: se esses não ficarem no navio, não poderei salvar-os. E aí o centurião mandou cortar aquelas cordas e disse: é para todo mundo ficar no navio. É para todos ficarem no navio. Aquele centurião que já não acreditava no início em Paulo, que preferiu ir pela sua visão. E aqui fica a recomendação: não ande pelo que você vê, ande pela palavra de Deus. Glória! Você está em bons portos, continue em bons portos, continue fazendo o que se faz em bons portos. Aqui é culto, aqui é harpa cristã, aqui são os hinos avulsos, são os hinos que ensaiamos, maravilhoso, é pregação da palavra, é testemunho, é isso, é aqui que você continua. E a sua vitória é certa, é garantida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai.